versículo 46. Quem achou, diga amém. Diz assim: dizendo-lhes, está escrito, a minha casa, diga minha casa, minha casa será casa de oração. Vós, porém, a fizeste covil de salteadores. Amém? Eu vou passar para vocês algumas informações que eu preciso passar antes de entrarmos necessariamente na revelação daquilo que Deus quer falar para a gente. Vamos falar sobre oração. Terça-feira é um culto de oração. De oração. Terça-feira é um culto de oração. Um culto de oração. Irmãos, nós acabamos de ler Jesus falando: eu vou construir um lugar. Eu vou construir um ambiente. Eu vou construir eu vou reunir vocês em comunhão e congregação. Mas essa reunião ela tem um propósito. E o propósito é orar. Diga orar. Diga orar. O propósito da reunião, o propósito da casa existir será orar. Jesus, ele não só profetiza esse tempo, porque ainda não havia essa casa, como vemos nos moldes de hoje, era um templo onde o sacerdócio funcionava. E como funcionava o sacerdócio? Existiam ambientes dentro do templo, onde lugares como esse, só o sumo sacerdote subia. Em um outro ambiente tinha os sacerdotes que traziam para o sumo sacerdote o sangue para ser aspergido no Santíssimo Lugar. Então havia uma divisão entre dois ambientes. Um ambiente onde o milagre era gerado, e aqueles que geravam traziam o sangue que gerava o milagre. Quando estou entendendo? Eram dois ambientes. Fora desse ambiente tinha um terceiro ambiente, que era o átrio. O que era o átrio? O átrio era o lugar que o povo vinha trazer para o sacerdote o seu animal da oferta. Então o sacerdote, ele sacrificava aquele animal, pegava o sangue na bacia, atravessava e levava o sumo sacerdote. Ele entrava num lugar exclusivo onde só o sumo sacerdote podia entrar, e ali ele jogava o sangue do animal em cima da arca, e aquilo era consumido, subir como oferta, e Deus respondia com a glória. Quantos querem a glória de Deus? Amém. Esse processo não mudou. O processo permanece o mesmo. O que mudou? O que mudou é que em Cristo Jesus, cada um de nós nos tornamos esse sacerdote. O que mudou? O que mudou é que todos aqueles que estão em Cristo hoje são sacerdotes. Diga, eu sou um sacerdote. Quando Cristo morreu na cruz, exatamente no momento da morte dele, está escrito que o véu se rasgou. O que era o véu? O véu era uma parede com 6 metros de altura, que ia do chão do templo até o teto do templo, que separava esse ambiente. O véu não era um pedaço de pano. O véu era uma muralha de pedra que separava os dois ambientes. Quando Cristo foi crucificado e chegou diante de Deus a sua oferta, Deus respondeu na terra, separando, acabando com essa divisão. A divisão entre o Santíssimo Lugar e o Santo Lugar para aqueles que estão em Cristo Jesus, dizendo que em Cristo Jesus, cada um daqueles que creem agora tem acesso direto a Deus. O que aconteceu foi que Cristo, sabendo que isso iria acontecer, de que ele veio para gerar uma família sacerdotal, ele veio tirar de dentro dele uma família sacerdotal. Ele disse: olha só, a minha casa será chamada casa de oração. O que era o sacerdócio nos tempos antigos? O sacerdócio, ele fazia uma ponte entre o povo que não tinha uma direção do que fazer, porque o ritual era ensinado para o sacerdote. Então o sacerdote sabia como funcionavam os processos para o acesso a Deus. Então o povo trazia para o sacerdote levava adiante para o sumo sacerdote. Os dois juntos faziam essa ponte entre o povo e Deus. Diga o povo. Diga o povo e Deus. O sacerdote fazia essa ligação, como que ele pegava na mão do povo, o pecador,
A família de Arão tinha uma responsabilidade, que era levar o pecado do povo até Deus, para que fosse remido pelo sangue e perdoado. E era uma família sacerdotal que funcionava nessa direção. O que aconteceu quando Cristo disse: a minha casa será chamada casa de oração, era que a visão de Cristo era que ele sendo o sumo sacerdote, a igreja ligada a ele, uma igreja sacerdotal, um povo sacerdotal, uma família de sacerdotes, iria fazer a ponte entre um povo que não sabe quem é Deus e um Deus que sabe quem é o povo. Existe um sentido de congregar, existe um sentido de estarmos aqui nessa noite, existe um sentido de nos reunirmos. O que é? Como nação, como família sacerdotal, levar diante de Deus o pecado de um povo que não conhece Deus, para que a misericórdia os alcance. O grande propósito de nos reunirmos aqui, que foi perdido por causa das teologias que entraram na igreja, é de estando aqui, a história da nossa cidade e da nossa nação ser transformada, porque tem um povo que faz desse lugar casa de oração. Arão morreu e sua família, e as famílias, a genealogia de Arão segurou o sacerdócio e mantém esse sacerdócio funcionando em Israel até hoje, na religião judaica. De geração em geração, os filhos de Arão foram fazendo esse trabalho ritualístico que apontava para uma realidade de hoje. Porque quando Cristo disse: a minha casa será chamada casa de oração, não faça dela um covil de salteadores. O que é um covil de salteadores? O que ele viu quando entrou em Jerusalém foi um lugar que deveria ser casa de oração, mas que tinha se tornado um ambiente de comércio, aonde a tua fé tem um valor financeiro, aonde a tua fé vale um tijolo, sei lá, vale um sal grosso, uma água do Jordão. Não, a fé que o Espírito Santo gera em nós, gera porque Cristo, olhando para nós, vê uma família sacerdotal que intercede por uma nação perdida, que intercede por um povo que não sabe chegar a Deus. Então o propósito desse culto de terça-feira, quando Deus colocou no coração do pastor Alexandre, de levantar um culto específico para a oração, era nos despertar como nação sacerdotal, como família sacerdotal. Quantos irmãos eu tenho aqui essa noite? Somos família, sim ou não? Somos uma família sacerdotal que tem em Deus o dever de representar um povo que não conhece. E onde é que está escrito isso? Abra comigo sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém? Todos acharam? Olha o que está escrito aí: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para um propósito. Que propósito? Para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos fez nação sacerdotal. Ele nos fez geração eleita, escolhida por Ele. Está escrito em João: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Dentro de cada família, Deus tira 1, 2 ou 3 que vai representar o sumo sacerdote Jesus Cristo, Yeshua, o nosso Senhor. De família em família haverá um sacerdote que fará uma ponte entre uma família perdida e um Cristo que pode resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você representa nesse lugar? Você representa a esperança para a tua família. Como sacerdote, ele diz: e vos escolheu, vos fez geração eleita,
rei. O seu sacerdócio serve ao rei. Talvez você não entenda a responsabilidade ou o que significa esse chamado sacerdotal, porque nós não fomos criados dentro dos princípios judaicos. Então a gente não tem as bases, os fundamentos do que é ser um sacerdote. E esse título não é um título que nos traz vantagens. Esse é um título que nos traz deveres. Deus colocou sobre os nossos ombros uma responsabilidade como sacerdotes. Pegar o pecado do povo, levar diante do sumo sacerdote através do sangue de Jesus, para que a glória de Deus venha. A palavra orar no original, no hebraico, é tefilah, vem de penel. Ela tem uma variação, significa conexão. O que é orar? Se eu tivesse que dar uma definição para orar, significa conectar o homem ao espiritual. Eu não vou nem dizer a Deus, mas ao que é espiritual. Essa conexão ela foi quebrada em Gênesis, quando Deus fala para o anjo que tem que tirar Adão e Eva de dentro do paraíso para não ter contato com a árvore da vida. Essa conexão é quebrada pelo pecado. Não existe mais conexão entre o homem e Deus por causa do pecado. Deus não tem parte com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Amém? Deus ama o pecador, mas o pecado ele abomina. É como eu costumo dizer no meio dos jovens, né? Vem um jovem, está jogando futebol na chuva, todo lameado e caiu e ralou, está com a camisa toda suja, suado. Aí ele entra aqui na igreja e vem me dar um abraço, com todo amor. Não vou deixar de abraçar. Por quê? Está todo lameado. Eu deixo de amar ele? Não. Mas a lama que está nele faz uma separação entre nós dois. E o amor permanece. O pecado é a mesma coisa. O pecado nas nossas vestes, o pecado em nós, faz uma separação entre nós e Deus. Mas não significa que ele deixa de amar. Ele fica esperando você trocar essas vestes de pecado pelas vestes de arrependimento para te abraçar de novo. Aleluia. Não estou entendendo isso. Sendo que existe uma geração perdida que não sabe o caminho para isso, que está amarrado por um monte de coisas. E a esperança de reconectá-los, de fazer essa conexão, está nas mãos de uma família de sacerdotes. A única maneira de Curicica ser transformada é uma família de sacerdotes que faz uma conexão entre o povo perdido e o Deus que achou o povo. Isso para nós compreendermos a importância do que é orar. A oração, ela põe em contato natural com o sobrenatural, é uma ponte. A oração é a única ponte que pode ligar o que é natural com o que é sobrenatural. E isso arranca do sobrenatural uma resposta para o natural. E isso é oração. Não estou entendendo? Dá um exemplo, Hélio. Vou te dar um exemplo de Josué. Josué estava guerreando e Josué estava no meio de uma batalha. E se ele não vencesse aquela guerra naquele dia, naquele momento, os inimigos iriam se fortalecer e voltar para bater Israel. Eram mais ou menos 5 horas da tarde. Ele olhou e falou: vai anoitecer. Ainda tem muita gente para a gente matar. Só existe uma solução: orar. E aí Josué, olhando para o sol e para a lua, ele ora e ele diz: sol, detente, lua, para. E Josué, em oração, conectando o natural com o sol. Por isso eu não disse que é apenas falar com Deus, porque Josué não falou com Deus. Josué falou com os elementos, ele falou com o sol e com a lua. Josué não disse: Deus, para a terra. Não, ele disse: sol, para aí. Lua, você também. Esse é o entendimento que lançado em oração, irmãos. Não haverá limites para o que a igreja vai fazer para a glória de Deus. Ele disse: retém. Sabe o que aconteceu? Ano bissexto. Agora nós
não voltou a rodar. Irmão, você está entendendo o poder da oração? A terra parar porque você orou? Ah, ué, isso não é possível, então eu vou rasgar a minha Bíblia. Os cientistas, os estudiosos, sentem falta dessas 24 horas. E tem que criar um dia a mais de tantos. Eles pegaram essas 24 horas e espalharam em anos para poder fechar o calendário de 365, sendo que ainda não deu. Ficou faltando alguns minutos das 24 horas. Então o que eles fazem? Eles somam esses minutos que faltam dessas 24 horas durante um período de tempo. E aí, depois de um determinado tempo, vem um dia a mais em fevereiro, por causa de um homem que orou e parou a terra. Você está entendendo? Quando a gente diz precisamos de um culto de oração, o poder do que isso pode gerar. Irmão, se tem uma coisa que o diabo não quer, é uma família sacerdotal que ora. Você consegue um ministério de louvor na igreja. Você consegue um ministério de casais na igreja. Você consegue um ministério de teatro na igreja. Mas tenta levantar um ministério de intercessão. Coisa mais difícil é juntar 2 intercessores para orar. 2. E um grupo ali. Porque o inimigo não quer oração. Porque ele sabe a força de uma nação, de uma família que ora. As batalhas que são vencidas por causa da oração. Quantos estão entendendo isso? Então eu vou falar da minha vida. Certa vez eu congreguei na Nova Filadélfia, em Rocha Miranda, Igreja Batista Nova Filadélfia, Pastor Walter. E eu morava em Guadalupe e a igreja era em Rocha Miranda. Eu andava de Guadalupe a Rocha Miranda a pé. Eu ia lá assistir o culto. É uma distância mais ou menos como daqui. É lá da Caixa Econômica, na Taquara, assim. Mais ou menos. Acho que é mais um pouquinho. É longe. É longe? É chão. Eu ia, irmãos. E um certo dia, um culto abençoado, aquele culto tremendo. Acabou o culto, amém, vamos embora. Quando eu botei o pé fora da igreja, estava chupiscando. Eu falei, Jesus, a minha filha era de colo ainda, ela estava no colo. E eu falei, eu vou a pé da quinta casa, que essa chuva, minha filha, ela tinha meses. Eu falei, ela vai pegar essa chuva. Eu falei, meu Deus, e aí, o coração do pai queimando. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, tem misericórdia. Eu estou vindo da tua casa, estou indo para a minha casa. Minha filha não pode pagar porque eu vim te adorar. Tem misericórdia. A chuva caiu. Eu falei, eu acho que ele não ouviu. Mas eu continuei indo, andando pela fé. Porque a oração, irmãos, ela tem que estar em conjunto com a fé. Se você ora e não crê, não ora. Mas se você crê, ora. Se você crê, ora. E eu falei, quer saber? Eu vou. Peguei e fui. Irmãos, talvez você não acredite no que eu vou falar, mas eu falo diante do Espírito Santo de Deus, no temor que eu tenho do Deus que eu sirvo. O céu abriu em cima da minha cabeça. E o lugar onde eu pisava não molhava. Dá vontade de chorar de novo. Eu creio que Deus vai fazer isso nesse tempo, para esse lugar, na sua vida, porque você crê. Irmãos, eu com a minha filha no colo, a minha oração mudou agora, não deixa eu duvidar. Não deixa eu duvidar. Irmãos, o céu aberto, assim, tudo preto para cá, chovendo. Mas aonde eu pisava, não molhava. Aí eu falei, Senhor, obrigado, meu obrigado não corre. E quando você colocar sua filha na cama, eu vou tampar de chuva. E aí eu cheguei em casa, e eu não conseguiria entrar para colocar na cama. Eu peguei a minha filha, coloquei no colo da minha ex-mulher, falei para ela, leva lá, que eu quero ver isso. E ela levou, mas foi o tempo mesmo, eu estou aqui esperando, calculando. Ela deve estar chegando na sala, passando no corredor. Eu estava botou na cama, irmãos. Vocês já viram essas meninas da dança profética dançando aqui? Eu vi as nuvens dançando assim diante de Deus.
E elas começaram a se fechar uma na outra. E aí veio aquele relâmpago, como se fosse a voz do próprio Deus, dizendo: eu cuido de você, eu tenho tratado da tua vida, minhas mãos estão sobre ti. Você pode aplaudir o meu Deus? O Deus de Josué é o nosso Deus. Ele não muda. O que muda é a nossa fé. O que muda é o se agarrar ao Senhor e dizer: eu sei que tu tudo podes fazer. Uma família sacerdotal que gasta tempo lá profetizando, declarando, clamando, rogando, orando, pedindo, adorando, mas colocando diante de Deus o seu coração em oração. O que Deus vai fazer nessa noite, a partir desse dia, nesse lugar, durante essas férias que estaremos aqui, é fazendo de você a autoridade que a sua família precisa para mudar, é gerando em você a fé e a oração certa que vai quebrar as cadeias que aprisionam os familiares. Quando os sacerdotes eu tenho aqui essa noite, irmãos, isso não é algo que vem de nós mesmos. Isso é algo que o Espírito Santo faz queimar dentro de nós. Vai orar, irmão. Vai orar. E a igreja, ela substituiu essa direção sacerdotal por várias coisas, inclusive essa questão financeira que Jesus declarou. Jesus falou: olha, a minha casa, que deveria ser de oração, se tornou um covil de salteadores, porque eu estou vendo mais comércio dentro da minha igreja do que oração. Tem mais dinheiro circulando dentro da igreja do que o som dos sacerdotes chegando no céu. Tem mais dinheiro sendo movimentado do que declarações de que há um Deus que pode mudar todas as coisas se houver uma igreja que ora, que clama. Por que devemos orar? É o que eu falei aqui, porque em Gênesis 3:22 fala que foi quebrada a ligação entre o homem e Deus, e Cristo, com o seu sangue, ele soldou essa aliança. Hoje você tem uma aliança. Quantos tem uma aliança com Deus aqui? Diga glória a Deus. Como é que era feita a aliança no Antigo Testamento? Existiam algumas maneiras de fazer aliança. A troca de presentes: eu te dou uma roupa, você me dá uma roupa, eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa. No Antigo Testamento era uma forma de aliança. O comer junto, você na minha mesa comendo comigo, é uma declaração de que nós tínhamos uma aliança. Também era uma forma de aliança, de pacto. Diga pacto. Mas existia uma que Deus praticava, e que Deus praticou com Abraão, que era a aliança verbal. Como é que é a aliança verbal? Vocês me viram aqui no altar, no dia da ordenação, fazendo uma aliança com a denominação da nova vida. O bispo disse: Wellington, você entende que todo pastor tem que ter um pastor? Você se compromete a honrar esse ministério, essa denominação, cumprir os seus deveres, blá 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 blá. E eu tive que dizer: sim, bispo. Esse sim, bispo, era um decreto de aliança com essa denominação. Quando estamos casando, é assim ou não é assim? E se você ficar calado e não disser sim, é considerado casamento? Não. O padre, o bispo, o pastor ou o sacerdote que estiver ministrando, ele fica: e aí? Sim? Sim? Porque a sua declaração verbal soma para o reino espiritual uma aliança. E Deus, a declaração de Deus de aliança, ela era assim: e os seus inimigos serão os meus inimigos. A aliança de Deus, ela era estabelecida, ele falou isso para Abraão: e os teus inimigos serão os meus inimigos. Quantos têm aliança com o Senhor aqui? Diga glória a Deus. Então nós vamos fazer isso verbalmente hoje. Amém? Sim ou não? Sim. Nós vamos fazer uma aliança com Deus verbal hoje. Só que nós vamos declarar isso para Ele. Nós olharemos para o trono da glória e diremos para Ele: Pai, os teus inimigos, a partir de hoje, são meus inimigos.
entender isso? Inimigo de Deus é gente? Não. Gente não se levanta contra Deus. Gente não conhece Deus. Quem se levanta contra Deus é Satanás e os seus demônios. É ele que não quer que você ore. É ele que fica atormentando tua mente para que você não gaste um tempo de oração. É ele que te dá várias distrações para que você não separe um tempo. Entre no seu quarto, feche a sua porta, os seus olhos e fale para Deus, de onde vem toda a resposta, toda a solução, toda a provisão, toda a salvação, todo o resgate, toda a libertação e toda a cura. Vem dele, irmão. Quantos entendem isso? Pelo que o Espírito Santo está me dizendo aqui, agora, já tem corações queimando aí. Já tem gente entendendo. Amém? Vamos continuar. Para nós orar. Amém? Todos acharam? Tiago capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. O Senhor é bom. Quem achou, diga amém? Diz assim: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai-vos pelos outros, para serdes curados. A oração move a cura, amém? Quantos creem nisso? Orai-vos pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo, ou a oração, ou o pedido, ou o clamor, pode muito na sua atuação. E talvez você esteja aí debaixo de acusação, escutando o inimigo dizer: mas eu não sou justo. Veja bem, o ser justo que ele está dizendo aqui não tem nada a ver com perfeição. O ser justo que ele está dizendo aqui não tem nada a ver com não pecar. Tem a ver com não amar o pecado. O ser justo que ele está falando aqui está baseado na visão de fé, porque nós vivemos pela fé, amém? Está baseado na visão de fé, de que Deus, quando olha para você, não te vê o Filho dele em você. E porque Cristo, quando te olha, não te vê e vê o Filho dele, a ótica espiritual te faz justo. Então quem está em Cristo por causa do sangue derramado está justificado. Diga: eu estou justificado em Cristo. Diga: obrigado, Senhor. Estamos justificados no Senhor. O sangue de Jesus nos torna justos. Diga: justos. Justo. Aí eu te pergunto: qual é o pecado que pode anular o sangue de um Deus? O pecado não confessado. Por isso ele diz: confessa o teu pecado um para o outro. Confessa. Põe isso na luz. Confessou, está justificado pelo sangue, porque o sumo sacerdote, porque o nosso advogado está à destra de Deus, intercedendo por você e por mim. Quantos são gratos por isso de verdade? Então levante a sua cabeça, porque Cristo te justificou, amém? E a oração de alguém que está justificado move a mão de Deus, gera uma resposta no sobrenatural. Certo momento Deus falou assim: eu olhei para a terra e procurei ouro que entrasse na brecha por Israel e não encontrei. Ele só queria um orando. Quantos vão orar aqui essa noite? O que você acha que Deus vai fazer, né? Se ele disse: eu procurei um programa de oração, o que uma família não pode gerar no reino espiritual? Irmão, se prepare para viver a maior fase espiritual e sobrenatural para a vida de vocês. Porque vocês vão colher esse tempo de oração que nós vamos fazer aqui. Vocês vão carregar para o resto da vida de vocês, como eu estou me lembrando do que eu vivi naquele tempo. Não estou entendendo? Amém? Vamos continuar aqui para nós orarmos. É Tiago mesmo, diz assim: Elias era homem, diga homem. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor, para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Isso aqui
Esse é um contexto do que eu falei para vocês que eu vivi. Eu lembrei dessa passagem quando eu estava com meu bebê no colo. E a chuva ia gerar uma pneumonia nela. Eu lembrei dessa passagem. Eu falei dentro de mim, no meu espírito, eu sou homem como Elias, sujeito às mesmas paixões que Elias, mas eu também tenho o mesmo Deus de Elias sobre mim. E se Elias orou e a chuva parou, eu creio que o mesmo Deus que respondeu a Elias é o Deus que vai me responder nessa noite. Amém. Você crê nisso? Amém. Sim ou não? Glória a Deus. E orou outra vez, aí ficou abusado. Elias chega sozinho diante de 450, perdão, 850. 450 era de Acabe, mas 400 de Jezabel, 850 profetas. Ele chega diante de Acabe e fala: não vai chover. Eu estou desafiando esses teus profetas todinho a subir um monte comigo e vamos ver qual é o Deus que responde. Quem queima seu espírito? Só eu? Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Pai que me chamou. E se Ele sabe que o nome dele vai ser glorificado, se prepare para ter suas orações respondidas a partir dele. Qual é o nosso objetivo como nação sacerdotal, como família de sacerdotes? É glorificar o nome do Pai que me chamou. Amém, queridos? Elias, homem sujeito a nossas paixões, ele fica revoltado porque a nação estava indo na direção de Baal. Baal era o Deus daquela época estabelecido entre a aliança entre Acabe e Jezabel. Ele casou com Jezabel e trouxe o Deus Acabe, o Deus Baal, para dentro de Israel. E Elias olhou aquilo e gerou indignação nele, porque ele bem sabe que a nação, para ser bendita, tem que ter Jesus Cristo como Senhor. A minha oração é que essa indignação entre no seu coração, no seu espírito profético, para que você denuncie Baal e estabeleça Jesus Cristo como Senhor do Brasil. Deus vai levantar uma geração indignada como Elias. Eu não quero Baal na minha nação, eu quero Deus Jeová, o grande eu sou, e por causa disso não vai chover 3 anos. Por que era Baal? Baal, irmão, você entender por que ele falou para não chover? O que não chover tem a ver com Baal? O que não chover tem a ver com Baal? Baal era o Deus que trazia água para Israel através da chuva. Baal era o Deus responsável pelas tempestades, pelos temporais. E ele Baal, vocês querem servir? Então não vai chover 3 anos. Irmãos, 3 anos sem chover, como é que fica a terra? Depois de 3 anos, ele orou e voltou a chover. Elias tinha um contato com o sobrenatural que fazia com que a natureza respondesse a ele como homem. Tem um segredo para você nessa noite. Uma autoridade que foi dada só aos sacerdotes. Uma autoridade que foi constituída pelo nome de Jesus. Só a nação sacerdotal, de todo mundo que pode pegar o sangue do cordeiro e levar diante do sumo sacerdote. Não é todo mundo. Existe uma família específica para isso. A família de Arão. E aqui você representa essa família. Você é um sacerdote que vai levar o sangue de Jesus para a nação, que vai levar o sangue de Jesus para a sua família, que vai levar o sangue de Jesus para a sua casa, para os seus familiares. O Brasil precisa ver outro sangue que não é do inocente, o sangue de Jesus, Cristo ressurreto. E Ele está levantando uma geração sacerdotal que em oração atrairá a glória de Deus. Por isso Ele disse: a minha casa, ela precisa ser casa de oração, que movimenta as estruturas do natural, gerado no sobrenatural pela fé. E é porque você vê, não, é porque você crê. Está escrito que mataram Tiago, apóstolo Tiago. Mataram o apóstolo Tiago. Prenderam Pedro e Tiago. Decapitaram Tiago e deixaram Pedro no ponto dia. Não, usa Tiago como exemplo. Cortaram a cabeça de Tiago e apresentaram: olha, todos os que seguirem ao homem no caminho, ao Cristo de Nazaré, é isso aqui, ó.
Amanhã vamos matar o outro, o tal de Pedro. É o próximo. Só que o natural não contava com uma coisa. Uma geração que entendeu o propósito de estar ligado ao Filho de Deus. Está escrito que quando Pedro estava lá preso, a igreja se reuniu para orar pela vida de Pedro. Irmãos, Pedro está preso. Precisamos fazer alguma coisa. Vamos matar Pedro. E agora? Vamos dar sentido à nossa congregação. Vamos dar sentido a estar reunidos aqui? Fazer o quê? Sacudir o sobrenatural, para que caia de lá todas as respostas que como igreja nós precisamos para ter uma vida diferente para os nossos irmãos e para os nossos familiares. Vamos nos reunir? Vamos! Então haverá um objetivo. O quê? Sacudir as estruturas de Curicica, Rio de Janeiro e Brasil, para que o terremoto venha sobre a nossa nação e eles conheçam que só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é Rei, só Ele é digno de louvor. Seremos nós essa nação. A palavra bem forte, digno. O Senhor é Rei. O sentido de estar aqui mudou. Foi confiado nas nossas mãos como família sacerdotal. As coisas irão mudar, porque existe uma igreja que ora. E o que aconteceu, Hélio? Estava Pedro lá, preso. E em Cristo, irmãos, está preso e está solto é a mesma coisa se eu estou fazendo a vontade de Deus. Pedro não estava apavorado. Eu vou morrer. Mas acabou Jesus, estou te servindo e a minha vida é o caos, a minha vida. Eu vi a mulher que não foi Deus que me deu, o emprego que não foi Deus que me deu, os amigos que não foi Deus que me deu, eu perdi tudo. Tudo que Deus não te deu, Ele vai tirar. Só porque Ele tem o melhor para você. Todos querem o melhor de Deus. Estava Pedro preso. Não sabia o que ia acontecer. De repente, irmãos, de repente, eu amo de repente de Deus. De repente me surge um varão diante dele. Pedro. Ele olha. Hã? Como é que você entrou aqui? Não importa, pega a tua capa e vem. E Pedro não está cheio de soldado ali fora, era um quarentenas. Não, está cheio de soldado lá fora. Vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro pega a capa e seca aquele varão. E está escrito que o cadeado se abre, as correntes caem. E conforme Pedro vai andando, seguindo aquele varão, os carcereiros, os guardas vão caindo dormindo. E vão caindo dormindo. E é esse anjo de Deus que guiou Pedro até a igreja onde eles estavam reunidos. E é interessante que quando Pedro chega na porta da igreja, e Pedro bate para entrar. Lá. O pessoal fala, Senhor, Pedro, nosso irmão, Pai, Pedro, Senhor, libera, Pai, o anjo para libertar o teu filho. Ainda há muito que ser feito, Senhor. Aí Pedro está lá fora da porta. Aí a Bíblia diz que um jovem vai lá abrir a porta, ele vai correndo. Aí ele abre a porta, quem é? Deixa Pedro lá fora e volta para a igreja. Gente, o que houve? Pedro está lá fora. Pedro, não é impossível, ele estava preso, soldados cercando. Não é impossível para uma igreja que se reúne com um objetivo: clamar ao Deus que responde a oração dos justos. Não é impossível para uma comunhão que gera um propósito só: cair as cadeias de Curicica e ver esse lugar abarrotado de gente salva, liberta, curada, transformada, solta das cadeias do inferno. Veremos nesse lugar, porque seremos essa nação sacerdotal. Quem abraça essa causa com a gente? Irmãos, o diabo está brincando com as nossas famílias. Ele está debochando da família. Ele mata a gente no nosso portão. Eu não sei você, mas o espírito de Elias que queima em mim gera em mim uma indignação. Eu não aceito isso. Por quê? Porque isso é antibíblico. Eu não aceito nada que é antibíblico. O que a Bíblia diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o que é a igreja? Casa
eu entrego minha família nas tuas mãos. Hoje cairá todas as cadeias que amarram as famílias desse lugar, todas as prisões e grilhões que estão amarrando os nossos familiares, cairão hoje. Por quê? Assumimos o nosso papel como família sacerdotal e vamos colocar diante de Deus para que essas cadeias caiam e veremos como Pedro, eles bateram nessa porta. Onde é que você congrega? Onde é que é a sua igreja? Eu quero ir para lá, eu quero saber quem é esse Deus. Eu fui visitado essa noite, minhas cadeias caíram. Cadeias cairão essa noite. Mas antes eu preciso gerar em você uma fé diferente. Vamos orar daqui a 2 minutos. Mas eu preciso que você abra primeiro em Mateus capítulo 8. Você está na casa de oração. Aleluia. Irmãos, tem um espírito de autoridade pairando sobre esse lugar. Levantando sacerdotes que entram na presença de Deus com ousadia. Com ousadia. Mateus 8, quem achou, diga amém. Versículo 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, diga rogava, lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. 2 coisas: paralítico e atormentado. Você tem alguém na sua família assim? Paralisou os seus sonhos, paralisou o seu casamento, está vivendo uma miséria, paralisou a provisão de Deus na vida dele, paralisou os sentimentos, não ama mais, resolveu se destruir, vai se acabar de tanto beber, de tanto usar droga, porque se decepcionou, porque foi traído pela mulher, ou foi traído pelo marido, ou tem um filho que está viciado, ele está tentando ver isso e resolveu se entregar, está paralisado, não sabe o que fazer. Além de enfermo, nessa paralisia, atormentado, você olha nos olhos, irmãos, andando pelas ruas, porque nós aqui da Nova Vida, nós não somos pastores dessa igreja. Nós aqui da Nova Vida, nós somos pastores desse bairro. Deus entregou esse bairro nas nossas mãos. Então o dono da padaria da esquina é ovelha nossa. O teu pai, tua mãe que nem está aqui, já é ovelha nossa, está decretado no leito. Porque Deus entregou o município nas nossas mãos. O que falta acontecer? Sermos a igreja que ora, para que eles entrem por essas portas. Posso estar entendendo isso? Amém? Quando eu estou andando na rua e vendo as ovelhas desse lugar, as que não estão aqui ainda, mas virão, eu vejo, não sei você, mas eu vejo alguns olhares tormento. Fica assim, está perdido, não sabe para onde está indo, o que está fazendo, não sabe o que fazer, está com esperança de que o próximo presidente venha mudar alguma coisa. Não é o próximo presidente que vai mudar a história da nossa nação, é uma igreja que ora, casa de oração, amém? Você tem alguém na família assim? Vai pensando nisso. Versículo 7 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Olha que bênção, irmãos. Jesus disse que vai. Versículo 8 diz assim: o centurião, porém, replicou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Uma palavra liberada do trono essa noite pode mudar a história dos teus filhos, teus netos, bisnetos, marido, pai. Pode crer nisso. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se. Admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que a ninguém encontrei em Israel com tanta fé. Versículo 13 diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja assim como você creu, como tu crestes. E naquela mesma hora, diga mesma hora, irmãos, mesma hora, sabe o que é isso? Mesma hora.
naquela mesma hora, o seu criado sarou. Jesus estava disposto a ir, não eu vou porque ele estava acostumado com essa fé que carregava ele junto. Mas ele queria levar Israel a um nível diferente de fé. O qual? Por que me chamam? Por que me atormentam um homem de pouca fé? A paralisar uma tempestade. Elias orou e a tempestade cessou. Elias orou e não choveu, Elias orou e choveu, Elias não orou, choveu, Elias. E eu não estava no barco com Elias, mas o mesmo Espírito que estava sobre Elias é o Espírito que estava sobre os discípulos, os apóstolos, é o Espírito que está sobre nós. O que falta é aumentar a dimensão de fé. Jesus Cristo queria continuar dormindo e ver os apóstolos dizer: não sei de onde você veio, não sei qual é a tua raiz, mas tempestade, no nome de Jesus, cessa nessa noite. Não estou entendendo isso. Deus está levantando uma geração que entende que te foi confiado. O nome de Jesus foi confiado a você, como nação de sacerdote. Nós iremos hoje liberar uma palavra daqui, e a tua família hoje verá a libertação do Senhor. Olha a resposta de Jesus. Ele foi sarado conforme a tua fé. O que faltava para Israel? Fé. O que faltava para Israel não era Jesus, ele estava ali. O que falta para esse lugar não é Jesus, ele está nesse lugar. O que falta para a maioria de nós é entendimento, direção e fé. Olha a palavra desse soldado. Eu tenho homens que eu falo, vai para lá, ele vai para lá, vem para cá. E eu entendo quem o Senhor é. Tu és o rei. Em outras palavras, ele quis dizer isso. Tu és o rei. Tu deve ter anjos ao teu comando. Não precisa ir lá. Fala daí, Jesus. E lá ele será curado. Eu não preciso levar o pastor na minha casa. Eu não preciso levar diáconos na minha casa. Eu preciso ser um sacerdote que ora. E aí o mesmo Cristo, o mesmo Deus que disse haja luz no meio das trevas, fará haver luz na tua família. Esse princípio era o princípio que o centurião carregava. Basta uma palavra. Tudo que foi criado, está vendo tudo que seus olhos podem ver? Foram criados por meio da palavra. Deus disse, será assim, e foi assim. E essa noite ele está disposto a liberar do céu a palavra daquilo que você vai orar. Quantos creem nisso? O Espírito Santo está gerando a medida de fé necessária em você nessa noite. Porque, irmãos, até o final de maio, veremos sua família entrando por essas portas. E você verá a glória de Deus como nunca viu na sua vida. Por quê? Porque só podemos aproveitar do que entendemos. E hoje nós entendemos que esse lugar é casa de oração. É onde os sacerdotes se reúnem para levantar um clamor a um só Deus, um só Espírito, uma só direção. E as cadeias cairão. Você crê assim? Amém? Você vai ficar de pé? Nós vamos fazer aquela aliança agora e vamos orar. Porque a hora avançou. Eu vou pedir para você fazer um favor para mim. Eu vou subir aqui só para você me ver. E você vai repetir uma oração comigo. Aleluia. Eu sinto, irmãos, um ambiente diferente nesse lugar, nessa noite. Ele está levantando uma geração sacerdotal que vai criar a história de Curicica, do Rio de Janeiro e do Brasil. Você vai repetir comigo. Eu nessa noite,